povo de Jesus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um devocional nosso. Glória a Deus, estudando a palavra do Senhor. Então, se é a sua primeira vez aqui nesse devocional, seja bem-vindo. Toda semana a gente posta devocionais aqui para a gente estudar a palavra juntos e para a gente crescer mais. Amém? Gente, a palavra que eu vim trazer hoje está lá em Mateus 28:20. E o vento já voou com a minha folha aqui, que eu vou ter que abrir de novo. Mateus 28:20. E o tema de hoje é sobre a nossa grande missão. E o que vai dizer nesse versículo? Na verdade, para ser mais específico, Mateus 28:19. Vai dizer o seguinte: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. Gente, o tema devocional hoje é a nossa grande missão. Nós temos uma grande missão aqui nesse mundo. Nós sabemos que cada um de nós temos um chamado. Deus chama cada pessoa para uma coisa específica. Então, cada um tem um dom específico, seja em algum trabalho, ou seja em algum ministério da igreja, seja pastorear, seja evangelizar, ou seja... Enfim, cada um tem um dom específico. Deus tem um chamado específico para cada pessoa. Mas tudo isso envolve um único propósito, que é o que está escrito aqui nesse versículo, que Jesus falou, portanto, ide e fazei discípulos a todas as pessoas de todas as nações. Todos os chamados que Deus tem preparado para nós, seja qual for o seu chamado, seja qual for o meu chamado, são métodos para a gente alcançar esse grande propósito, que resumindo é levar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam. Deus ele não quer simplesmente que a gente pense, eu me converti, então agora está tudo bem. Me falaram de Jesus para mim, eu me converti, eu sou cristã, eu cumpro os mandamentos, eu vou na igreja, tudo, e vivo a minha vida. Não, Deus está te chamando para você passar isso para quem ainda não conhece o amor dele. Deus está te chamando para você passar isso para quem ainda não conhece a palavra dele. Esse é o grande propósito em nossa vida. Então, é muito mais além do que simplesmente, na verdade, não é só muito mais além, mas não é sobre a gente pensar em nós mesmos e viver no nosso mundinho. Não é sobre a gente pensar, se eu estou salva, então tá tudo bem. O importante é que eu estou salva. Não! Deus, ele ama todos nós. Então, ele tá falando assim, filho, tem um monte de pessoas aí perdidas que estão precisando ouvir o meu amor e ainda não conhecem o meu amor. E assim como um dia eu levei alguém para falar do meu amor para você, agora eu quero que você vá e fale do meu amor para as outras pessoas. Então, que nós possamos entender que nós estamos aqui por um grande propósito, que é falar do amor de Deus para as pessoas, que é falar da palavra de Deus para as pessoas. Então, que nós possamos ir além. E quando eu falo em além, eu não estou falando simplesmente em ir em lugares longes, como muitas pessoas às vezes têm esse chamado de ir para países diferentes, nações diferentes para pegar a palavra. Mas às vezes o chamado de Deus para sua vida está em pregar a palavra para quem está perto de você, seja para um vizinho, seja para um parente, seja para um amigo, mas que a gente possa pregar conforme o chamado que Ele nos deu. Pregar através de ações, pregar através de louvores, pregar através de palavras, mas que nós possamos mostrar isso para as pessoas, que nós possamos entender que esse não é só simplesmente a pessoa tem um chamado evangelístico. Então o chamado de falar do amor de Deus é para as pessoas que tem esse chamado evangelístico. Não, é para todo mundo. Se o seu chamado é louvor, você vai falar da palavra do Senhor por meio do louvor. E não é só para quem está ouvindo o louvor, não. Você tem esse chamado no seu cotidiano, você tem esse chamado de pregar o evangelho dentro de casa, no trabalho, para os seus amigos. Então, esse é o nosso propósito. Deus, ele quer isso. Ele fala assim, filhos, eu quero que vocês preguem para as pessoas. É simplesmente, gente, isso aqui foi simplesmente a última coisa que Jesus falou antes dele subir. Jesus veio, ressuscitou, ficou um tempo com os discípulos e antes dele subir para a glória, ele falou assim, olha, eu estou indo, portanto, eu quero que todos vocês vão e espalhem a minha palavra para todas as pessoas. Eu dou essa autoridade para vocês. Eu não quero que a minha palavra morra em vocês. Eu não quero que elas fiquem somente com vocês, mas eu quero que vocês espalhem ela.
Amém? Então, eu deixo esse devocional aqui pra gente hoje, essa reflexão, e que nós possamos acordar todos os dias pensando, eu tenho um grande propósito, todos nós temos um grande propósito, que é pregar o Evangelho de Deus. Então, que nós possamos não só viver no quadradinho do nosso mundo, de cumprir a nossa rotina, de cumprir as nossas tarefas, mas que nós possamos verdadeiramente pensar, eu tenho que falar do amor de Deus para todas as pessoas que eu encontro, seja no serviço, seja nas ruas, mas esse é o meu propósito maior. Amém? O meu emprego é uma estratégia que eu vou usar para falar do amor de Deus para as pessoas. As minhas amizades, que ainda não são cristãs, é uma estratégia que eu vou usar para falar do amor de Deus para as pessoas. A minha família, os parentes, os vizinhos, tudo isso é tudo nesse propósito. Deus nos chama para isso. Amém? Então que nós possamos refletir isso nesse dia e durante essa semana. E deixo essa palavra aqui com vocês hoje. E que vocês tenham um ótimo dia. E até o próximo devocional. Se vocês ainda não se inscreveram, primeira vez que eu vou falar isso aqui, mas se vocês ainda não são inscritos, se inscreve, porque toda vez que eu postar um videozinho, aí vai aparecer pra vocês, assim, ó, a Isabela postou um devocional. E compartilhe pra alguém também que vocês acham que precisa ouvir essa palavra. E é isso, gente, até semana que vem.